É uma alegria muito grande. Boa noite a todos. Paz e graça do Senhor Jesus. Eu me alegro muito, é um período muito gostoso quando nós estamos aqui, obrigado, compartilhando com os irmãos, porque nós somos família, família de Deus, e temos vivido isso. Essa é uma história que não foi contada, sabe, há 19 dias, 19 meses, mas está sendo contada há 19 anos. Então nós nos alegramos. Eu gostaria muito de ter a oportunidade de estar mais presente. Eu e a Ana, pastora Ana, nós amamos estar aqui com essa parte, né, da Igreja Batista do Amor, que se reúne aqui na área central, no hipercentro de Uberlândia, mas também sabemos que essa igreja, ela tem tido uma vocação tão linda aqui nesta região, e tem alcançado as famílias, e tem conseguido consolidar esse amor, essa graça, também consolidar a fé no coração de muitas famílias. Então nós ficamos muito em paz, de mesmo à distância, mesmo não estando tanto presentes como gostaríamos, mas sabendo que o Senhor tem usado grandemente o pastor Douglas, a pastora Deise, como pastores aqui dessa igreja local, que têm sido íntegros, têm sido assim, abnegados no cumprimento da missão. Então louvo a Deus, pastor Douglas, pela sua vida, pela vida da pastora Deise, e nós nos alegramos e estamos muito tranquilos, porque temos visto, ouvido o que Deus tem feito aqui na Iba Centro, amém? E você é a resposta da nossa oração, você é um aleluia no coração do Pai, você faz parte da história, como foi dito aqui, porque na verdade ninguém faz nada muito relevante sozinho. Então o pastor Douglas e a pastora Deise estão ombreando junto com todos vocês esta grande obra, amém? Quantos estão fazendo grande obra? Aleluia. Deus colocou algo no meu coração, que foi compartilhado no final do mês passado, lá na Iba Sede, por ocasião, inclusive, ali da semana do batismo. E no batismo estavam lá o pastor Douglas, a pastora Deise, os outros pastores também, Jenson e Valéria, e nós tivemos um momento, um deleite ali, ministrando a palavra do Senhor. Ela se desdobrou, e aprove ao Senhor que eu pudesse estar compartilhando aqui com vocês hoje. É um desafio, como eu falei de manhã, mas de manhã deu certo, né? De condensar a mensagem que eu ministrei em 2 domingos, ministrar aqui em um domingo apenas. Mas eu queria que você abrisse então a sua Bíblia em Tiago, capítulo 3, versículo de número 13. Tiago, capítulo 3, versículo 13, enquanto você vai abrindo a Bíblia ou ligando aí, se preparando para receber os oráculos de Deus. E a Bíblia diz assim: quem entre vocês é sábio e inteligente? Na verdade é uma pergunta. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável e cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Amém? Então essa é a porção principal, o texto
inicial para a nossa mensagem de hoje, cujo título é Sabedoria do Alto. E o interessante é que existem dois tipos de sabedoria, uma sabedoria terrena e uma sabedoria celestial. E nós vamos falar hoje aqui, especialmente da sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que ela é pura, ela é gentil, ela é amigável, ela é cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ela não é terrena, ela não é animal, como diz o texto, ela não é demoníaca, mas é a sabedoria que vem do alto. Sabe, quando nós olhamos para essa expressão sabedoria, nós vemos que essa palavra ou essa expressão aparece muitas vezes, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. E no Antigo Testamento, a sabedoria, ela é pragmática, ela é prática. A sabedoria na Antiga Aliança, muitas vezes está associada a pessoa ter um sucesso, ela ser bem-sucedida, ela ser assertiva em planos que alcancem de fato um bom êxito. A sabedoria era algo que vinha da parte de Deus no Velho Testamento sobre os líderes como Josué, Davi, Moisés, como Salomão, que foi tido como um homem mais sábio de todos os tempos. Mas também no Novo Testamento, e a base da nossa mensagem é o Novo Testamento, nós vemos também a sabedoria de forma prática. Sabedoria não é simplesmente, um conceito. Sabedoria não é nada assim que nós formulamos uma definição para dar uma certa cognição às pessoas, e muito menos algo subjetivo. Sabedoria é algo que vem de Deus. No Novo Testamento a palavra do grego é Sofia, e essa palavra ela também tem o caráter prático. No Novo Testamento nós vamos ver sempre a palavra associada a uma ação, e Tiago, ele não apenas exorta aqui aqueles destinatários da sua carta, Tiago, que foi líder na igreja em Jerusalém, Tiago, que é o irmão de Jesus, que estava no concílio de Jerusalém, está registrado lá em Atos 15, Tiago, que era pastor nessa igreja, agora está trazendo uma palavra de encorajamento, mas também de confronto aos judeus cristãos que estavam dispersos por vários locais fora dos limites de Israel. Então ele também vai trazer uma sabedoria prática, até porque a gente vê que Tiago fala que a fé sem obras, ela é morta. A sabedoria também, ela é morta se não houver prática. Então a sabedoria, ou Sofia, em geral, a Bíblia vai mostrar no Novo Testamento algo que é ligado e vem de Deus, que é do alto, ou se opõe a Deus, que é aquela sabedoria humana, terrena. Mas de fato, queridos, eu vim aqui para dizer para vocês, que muito mais do que conceitos, a sabedoria é uma pessoa, a sabedoria é Cristo. Paulo, ele vai dizer aos cristãos da Acaia, lá em Corinto, no primeiro capítulo da carta aos Coríntios, dizer que Cristo é o poder de Deus, Cristo é a sabedoria de Deus. Diga assim: Cristo é o poder de Deus. Diga assim: Cristo é a sabedoria de Deus. Porque esta é a sabedoria de Deus, Cristo. Cristo, ele traz exatamente a revelação de quem Deus é. Você se lembra da primeira canção que você cantou aqui? Acho que foi a primeira, né? Que Jesus é o retrato de Deus. Não tem mais uma frase assim numa canção que nós cantamos? Eu não sou muito bom de canções assim, quem cantou, mas eu sou muito assim, eu canto a canção e ela tem que trazer uma realidade para a minha vida. E eu sei que tinha uma frase assim: Cristo é o retrato de Deus. Sim ou não? Por quê? Porque Cristo é a sabedoria de Deus. Amém? Então Cristo está em você. Cristo, Ele habita em você. Sabe, a mensagem que nós estamos pregando aqui não é uma palavra simplesmente de persuasão humana, mas é uma palavra que tem sabedoria do alto, poder de Deus.
para aquelas pessoas muitas vezes ditas como sábias segundo o mundo, é loucura, mas a palavra ou a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Quantos salvos nós temos aqui nessa noite? Então essa mensagem é o poder de Deus para você, mas não apenas o poder de Deus, mas a sabedoria de Deus. Então a sabedoria de Deus se revela na vida e na morte de Cristo. A sabedoria de Deus se revela de fato em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso hoje, mais do que nunca, nós devemos estar buscando sempre centralizarmos Cristo na nossa vida. Não tem problema nenhum nós buscarmos o conhecimento humano, não tem nenhum problema nós buscarmos, a ciência humana, mas nós precisamos saber de que a sabedoria que vai fazer diferença nesta vida, na nossa vida e no testemunho que nós damos aqui de Cristo, é aquela que vem do alto. Quantos desejam essa sabedoria? Então Tiago, ele vai fazer uma pergunta nesse texto que nós lemos, e eu gosto das perguntas. Paulo, ele era mestre nas perguntas retóricas. Tiago, ele faz a pergunta aqui, eu quero fazer para essa linda igreja que está aqui: quem entre vocês é sábio e inteligente? Levanta a mão aí, quem entre vocês é sábio e inteligente? Meia dúzia, né, gente? Eu sabia. Lá na sede, fica tranquilo, lá na sede foi também meia dúzia, aqui de manhã foi meia dúzia, porque nós temos dificuldade de processar o que a Bíblia chama de sábio e inteligente. Nós achamos que é aquele que tem o QI elevado, aquele que está muito graduado, mas nós vamos entender que quando o Tiago pergunta quem entre vocês é sábio e inteligente, Tiago, na verdade, ele traz novamente essa palavra sofia, ou seja, na verdade agora ele fala sófos, que do grego é sensato, é sábio, prudente, e nada tem a ver com a intelectualidade, a genialidade, não tem a ver com grau de instrução, com o QI, mas ao entendimento moral e espiritual das questões da vida. Então agora em Cristo Jesus, quem está em Cristo Jesus? A Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, ele tem a mente de Cristo. Então você tem a sabedoria de Cristo, a sua mente é a mente de Cristo. Então não importa o quanto, talvez você não tenha graduação, talvez você não tenha esse QI tão elevado, talvez você não tenha um grau de instrução muito alto, não importa, importa que Jesus é a sabedoria de Deus e você tem a mente de Cristo. Você recebe isso nessa hora? Porque tem pessoas, e eu conheço várias delas, que tem um grau de instrução assim altíssimo, tem um QI muito elevado, são praticamente gênios naquilo que fazem, tem muita instrução, mas não conseguem viver uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida bem sucedida, uma vida bem-aventurada, porque não tem sabedoria. As pessoas, como eu citei agora, elas trocariam tudo que elas têm, todos os diplomas, e nada disso é errado, não estou fazendo apologia contra isso, mas isso não faz a diferença que nós precisamos nessa vida. O que faz diferença na vida de um homem e de uma mulher nesta vida, é a sabedoria que vem do alto, é a sabedoria que vem de Deus, é aquela que vai te dar discernimento, bom siso nas decisões. Por isso Tiago pergunta, quem entre vocês é sábio e inteligente? E ele não apenas pergunta isso, mas ele vai indagar novamente, ele vai indagar sobre esta sabedoria e essa inteligência. Em outras palavras, Tiago está perguntando, indagando, quem entre vocês é instruído e esclarecido a respeito das coisas divinas? Quantos aqui conhecem o coração de Deus? Quantos aqui conhecem os oráculos de Deus? Quantos aqui conhecem a palavra de Deus? Quantos aqui conhecem o Deus da palavra? Quantos estão instruídos a respeito das coisas divinas, das coisas do céu? E ele faz então essa pergunta, então quem é sábio? Quem é inteligente entre vocês? Mas não apenas isso, ele fala, então mostre as suas obras em mansidão de sabedoria mediante sua boa conduta.
Ou seja, não basta dizer que é sábio, não basta dizer que é entendido, não basta dizer que tem bom siso, precisa mostrar a capacidade, a habilidade de aplicar o que você sabe ou conhece na pureza do seu coração. Deus está chamando uma igreja, um povo para se levantar com pureza, sabe? Deus está levantando homens e mulheres cheios do espírito de conhecimento, cheios do espírito de discernimento, para que possa mostrar de forma prática a mansidão com sabedoria e com conduta, e o Senhor está fazendo isso hoje na sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Quantos creem nisso? Então, a primeira pergunta foi essa, e nós tivemos pouca adesão aqui, embora pudesse, você podia levantar a sua mão, né? A pergunta era, de Tiago aqui, quem entre vocês é sábio e inteligente? Aí alguns levantaram até a metade do caminho, e pensou, mas eu não fui tão inteligente, sábio. A outra pergunta que Tiago faz, e eu quero fazer também, preste bastante atenção. Quem aqui, nessa igreja, precisa de sabedoria, levanta a mão. Aí ó, eu sabia também, lá na sede foi assim, hoje de manhã foi assim. Então falar que quem tem sabedoria é uma coisa, mas falar quem precisa de sabedoria, todo mundo levantou. E de fato, eu quero te falar nessa noite, que você tem a sabedoria, você tem a mente de Cristo, você precisa desenvolver mais isso. Nós vamos mostrar aqui como nós podemos desenvolver, mas também nós precisamos de sabedoria. Todos nós precisamos dela para viver, todos nós precisamos de sabedoria para lidarmos com as questões mais difíceis da vida, compreendermos os problemas existenciais da nossa existência, aquelas coisas que estão ao nosso redor, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja no ministério, seja nos relacionamentos. Nós precisamos de sabedoria. Quantos aqui são casados? Você precisa de sabedoria no seu casamento? Cadê os homens? Quantos homens precisam de sabedoria no seu casamento? Vamos fazer aqui um teste com um decibelímetro, para ver o som aqui. Quantos homens são casados? Você vai, se eu vou fazer a pergunta, você fala amém, tá bom? Então, quantos homens casados precisam de sabedoria no seu casamento? Agora as mulheres casadas aqui, quantas mulheres casadas nós temos? Quantas mulheres casadas nós temos aqui que precisam de sabedoria no seu casamento? Está vendo que o homem precisa de mais sabedoria? Para entender a mente feminina, complexa, mas linda. Viu? Deixa eu garantir que não vai ter problema mais tarde, né? Mas, primeiro, porque as mulheres, elas têm uma complexidade, Deus fez elas elaboradas, então já para nós precisamos mais sabedoria para entendê-las, e não só para entendê-las, mas para responder aos anseios delas, que elas não querem simplesmente que a gente entenda, simplesmente responda aos anseios, e o homem que ama, ele tem que fazer isso, não é, pastor Douglas? Mas também, o homem em geral, ele tem dura serviço, por isso que o amém dos homens foi mais forte. Nós precisamos de mais sabedoria, Douglas, precisamos demais, porque a nossa serviço é mais dura do que das mulheres, são mais sensíveis. Vamos para outra pergunta aqui, quantos têm filhos aí? Quantos têm filhos? A pergunta é, quantos precisam de sabedoria para a criação dos seus filhos aí? Ó, viu como que o amém foi forte? Também precisamos, filhos pequenos, filhos adolescentes, filhos jovens, filhos casados, que ainda a gente se preocupa com eles. Eu não tenho ainda, mas eu já vejo a preocupação de muitos que os filhos casaram e ainda ficam preocupados com eles. Quantos aqui trabalham? Todos trabalham, né? Quantos aqui precisam de sabedoria no seu trabalho? Diga amém. Quantos precisam de sabedoria? Olha só o amém como foi forte. Precisa ou não? Muita sabedoria. Ah, mas tem um lugar que você não precisa muito, porque só tem anjo. Vamos ver aqui. Quantos aqui precisam de sabedoria no ministério, na igreja? Diga amém. Olha, pensei que era só anjo, tudo dava, a conta fechava.
Não é assim não, pastor Douglas? Ah, pensei que... Então veja que em todas as áreas da nossa vida nós precisamos de... Mas é essa terrena? Se fosse assim o mundo estava uma maravilha. Mas é a celestial, é a do alto, é do papai, é que sabe todas as coisas. E você e eu temos a mente de Cristo. Você parou para pensar isso? Aquela pessoa lá fora que busca a sabedoria humana, ela tem um limite, só um palmo acima do olhar dela. Agora você com a mente de Cristo, você pode olhar além. Por quê? Porque é o onisciente que está dentro de você e pode te revelar coisas que o mundo não tem visto, pelos olhos da revelação e da fé. Amém, Jesus? Então nós precisamos o que? Valorizar a sabedoria. Lá em Provérbios capítulo 4, versículo de número 7, 8 e 9, vamos ler o 7, o 8 e o 9, diz assim: o princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria, sim, com tudo o que você possui, adquira o entendimento. Verso 8: valorize a sabedoria, e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça, e lhe entregará uma coroa de glória. Então, diadema de graça e coroa de glória, é isso que está sobre a sua vida, no nome de Jesus. Além da nossa pequena e linda princesa Sofia, do pastor Douglas e pastora Deise, tem alguma outra Sofia aqui? Tem alguma irmã que chama Sofia? Tem a mãe da sabedoria, que é a Deise. A Deise é a mãe da Sofia. Então a pastora vai dar um abraço na Deise. Não fica de pé as duas, por favor. Eu não combinei, vamos ver se vai dar, tem que dar certo, né? A Ana vai dar um abraço na sabedoria. Abraça a sabedoria, Ana. E o que a sabedoria fez? Ali é mais, né? A mãe da sabedoria. Abraça a sabedoria e a sabedoria te abraça. Abraça a sabedoria e a sabedoria te honra. Valorize a sabedoria, que é diadema de graça e coroa de glória. Precisamos buscar de todo o nosso coração. Sabe, muitos desprezam e têm tomado bomba na escola da vida. O crente, ele não pode tomar bomba. Não é que ele não vai passar dificuldades, aflições. Jesus falou que nós teremos, mas ele falou: tem de bom ânimo, tem de coragem. E a coragem só vem para aqueles que têm sabedoria do alto, porque ele sabe que pode estar ruim hoje, mas amanhã vai melhorar. Pode estar difícil hoje, mas o Senhor está comigo. Pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. A sabedoria é algo que nós precisamos valorizar. O texto aqui de Provérbios diz: nós precisamos valorizar a sabedoria, porque se fizermos isso, ela nos exaltará. Você abraça a sabedoria e a sabedoria te abraça. Amém, Jesus? E eu quero então falar sobre 7 condutas práticas. Uma vez que a sabedoria é prática, eu quero falar de 7 condutas práticas que nos ajudarão a alcançarmos cada vez mais um coração sábio. Quantos querem alcançar um coração cada vez mais sábio no Senhor? Amém? É sincero esse seu desejo? Ah, pastor, então se eu pôr em prática esse mantra de 7 condutas, aí vai dar certo? Querido, não é mantra, não é aquelas, sabe, faça isso 7 vezes, dê 7 pulinhos e vai. Não tem nada disso. Por que 7? Porque para falar de sabedoria, a gente teria que falar de 70 vezes 7 condutas para que a gente pudesse ampliar. E aí eu fiz uma suma, eu orei a Deus e falei: Senhor, fala comigo, o que o Senhor gostaria que eu praticasse mais ainda na minha vida, para que eu alcançasse um coração sábio. Então foi uma suma, e o 7 não é numerologia, mas o 7 ele tem um significado muito interessante na Bíblia, fala de algo perfeito e completo. Então eu quero compartilhar com a igreja, sem misticismo, mas de uma forma prática, 7 condutas práticas que nos ajudarão a sermos pessoas mais sábias.
Sabe, o único salmo, se eu não me engano, o único salmo de Moisés é o Salmo 90. E no verso 12 ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Muitas vezes você está aqui e está pensando assim: ah, mas tem dias que eu queria que nunca tivesse existido. Tem dia que se eu pudesse, eu apagava da minha agenda, da minha memória. Querido, a sabedoria está em aprender a contar cada um desses dias, porque dias bons e maus, dias que o vento sopra a favor ou contra, dias de bonança ou de adversidade, eles podem cooperar para o seu bem e te elevar a um nível maior de sabedoria. Você recebe isso nessa hora? Então, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Então, a primeira conduta parece óbvia, mas é isso mesmo: pedir sabedoria a Deus com fé. Pedir sabedoria. Em Tiago, abra comigo aqui em Tiago, nós estamos abertos, mas agora não no capítulo 3, no capítulo 1, no versículo de número 5, diz assim: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Então, antes de fazer aquela pergunta, Tiago já tinha falado: olha, se algum entre vocês precisa de sabedoria, peça a Deus. Então você precisa pedir a Deus. Na sua oração você precisa verbalizar, você precisa interceder, você precisa chegar até Deus, ali no lugar santo, no santíssimo lugar, falar: Pai, eu não tenho sido um homem tão sábio quanto o Senhor me fez ser, eu tenho a mente de Cristo, mas muitas vezes estou dando nota fora. Eu quero pedir ao Senhor: me dê sabedoria, me dê sabedoria, me dê sabedoria, homem e mulher também. Eu não estou edificando a minha casa, não estou sendo uma mulher sábia, me dê sabedoria, Senhor. Peça a Deus, é o que Tiago diz, peça a Deus. Quem precisa, peça a Deus. Se alguém necessita, peça sabedoria a Deus. Como que Deus dá? Com generosidade, sem o que? Reservas. Ele dá de forma abundante. Ele não vai te dar somente na medida que você pediu, Ele vai dar acima da medida que você pediu. Você está preparado para isso em nome de Jesus? Então toma posse disso, ore, mas crendo. Por isso que a primeira conduta é pedir a Deus com fé, porque aquele que pede desacreditando, Tiago vai falar, é como a onda do mar, impelida pelo vento, de um lado para o outro. Não suponha esse homem que pediu sem fé, que vai alcançar de Deus alguma coisa. Então, se for para pedir, pede com fé, pede crendo, dizendo: eu recebo, eu já recebi, eu vou viver assim, eu vou viver essa sabedoria, porque a sabedoria de Deus é Cristo, e Cristo em mim é a esperança da glória. Ele está em mim, Ele habita em mim, e esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que é a sabedoria de Deus, é o poder de Deus na minha vida. Quando nós recebemos a sabedoria que vem do alto, nós ficamos em harmonia com os princípios e propósitos de Deus, e todas as coisas cooperam para o nosso bem. Por que nós precisamos da sabedoria do alto? Para estarmos em harmonia com o céu. A nossa oração não é assim na terra como no céu. Então, que eu haja com sabedoria, que eu tenha a mente de Cristo, e eu esteja em harmonia com os princípios e propósitos de Deus. Não os meus próprios propósitos, mas os de Deus. Não as minhas vontades, mas a de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Sabe, você precisa dizer, como o pregador aqui em Provérbios, ele disse, no capítulo 7, verso 4, diga à sabedoria: você é minha irmã, e ao entendimento, você é meu parente, meu irmão. Então você vai dizer para a sabedoria: olha, sabedoria, você é minha irmã, fica aqui do meu lado direito. Olha, entendimento, você é meu irmão, você é meu parente, fica aqui do meu lado, e nós vamos sair agora para a vida. A sabedoria de um lado, o entendimento do outro. Não saia de casa sem a sabedoria, sem o entendimento. Você vai viver a vida de Deus para você. Então você precisa pedir, peça, verbalize. A fé fala, nós precisamos verbalizar. Segunda conduta: a primeira é pedir a Deus a sabedoria com fé. A segunda conduta é guardar a palavra de Deus
no coração. Salmo 119, verso 11 diz: guardei, o salmista diz, guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você guarda a palavra te guarda. Nós precisamos entender que nós precisamos cada vez mais ter os oráculos de Deus no nosso coração. Quanto mais temos os oráculos, a palavra de Deus, mais conhecemos os seus desígnios, mais conhecemos a sua vontade, e isso vai nos capacitar a lidar corretamente com os nossos desafios. A Bíblia, quantos estão com a Bíblia, seja física, seja eletrônica? Levanta a sua Bíblia aí, ó. Faça raiva no diabo. Querido, a Bíblia é o manual do Criador. Até um eletroeletrônico, ele tem um manual para um bom funcionamento. A Bíblia é o manual do Criador. O homem não funciona bem sem esse manual. Nós precisamos entender que nós somos, temos e podemos aquilo que a Bíblia diz. Quando nós guardamos a palavra, quando nós guardamos os oráculos de Deus no nosso coração, nós passamos a lidar corretamente com os nossos desafios. E muitas vezes nós não temos sucesso exatamente porque não guardamos a palavra no coração. Temos ouvido a palavra, mas precisamos retê-la. Temos ouvido a palavra, mas precisamos praticá-la. E é a próxima conduta. Então, só para rememorar, primeira conduta é pedir sabedoria a Deus com fé. Segunda conduta é guardar a palavra de Deus no coração. A terceira conduta é praticar a palavra de Deus. Jesus, no Sermão do Monte, lá no finalzinho, Mateus 7, terminando, ele dá a suma. Ele ensinou várias coisas e ele vai terminar o sermão dizendo: aqueles que ouvem estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, os ventos, as águas, e a casa ficou de pé. E ele vai falar do homem tolo, insensato, que não teve sabedoria. E você sabe o final da história. Eu quero falar que nós precisamos praticar a palavra. Ser apenas ouvinte não resolve. Ser apenas ouvinte não traz diferença. Ser apenas entendedor, sabe? E eu amo a IBA porque sai palavras consistentes do púlpito das nossas igrejas. Sai palavras bíblicas, cristocêntricas. Mas sabe, a minha oração seja para que cada crente que ouça essa palavra, sabe, possa pôr em prática, sabe, possa viver essa palavra, possa ser esse homem sábio, prudente, que pratica a palavra e que está edificando a sua casa sobre a rocha que é Jesus. Você é essa pessoa, você é esse homem, você é essa mulher. Você toma posse disso nessa noite, igreja? Diga assim: eu sou esse homem, essa mulher. Amém? Aleluia. Praticar a palavra de Deus é quando mostramos as nossas obras em mansidão. Tiago falou. Então, alguém inteligente, alguém entendido, então mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, porque só dizer que é sábio não faz diferença, precisa mostrar obras, até porque sem obras a nossa fé, ela é morta. É quando a gente mostra essas obras em mansidão, em submissão, em obediência e temor a Deus, e isso deve ser feito custe o que custar. Normalmente nós somos submissos, normalmente nós, sabe, somos obedientes quando a nossa vontade, ela está indo na mesma direção e sentido da vontade de Deus. Mas quando a nossa vontade se opõe à vontade de Deus, aí existe um custo. E a pessoa sábia, ela vai ser sábia para abrir mão da sua própria vontade, custe o que custar, para viver a vontade de Deus. Alguém certa vez disse assim: pastora, uma vez perguntaram para a gente: será que eu poderia orar com muita fé para mudar a vontade de Deus? Aí é uma pergunta assim, até insana, mas eu até entendi assim, talvez porque a pessoa ela quisesse ver algo acontecer, até bom, não seria ruim, mas alguém em sã consciência,
sabedoria, por que ela queria, por que ela teria essa presunção, a pretensão de mudar a vontade de Deus? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, ainda que ela nos custe, ainda que ela custe uma renúncia, ainda que ela custe o Isaac, ainda que ela custe algo, sabe, a minha reputação, eu preciso manter o curso, praticando a palavra de Deus, custe o que custar. Não ser sábio aos meus próprios olhos. Muitas vezes, nós diante das situações difíceis da vida, quando a vontade de Deus, ela parece se opor à nossa vontade, então nós recuamos um pouco e ficamos, sabe, contemporaneizando, sabe, analisando, para ver se tem algum tipo de atalho. Ei, a maior distância entre você e a bênção é o atalho, porque Deus, Ele não escolheu atalhos, Ele não escolheu caminhos, Ele disse através de Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existe um caminho através do qual eu e você acessamos a vontade de Deus, e a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Nós não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 7 diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Aquele que é sábio aos próprios olhos, ele sempre está buscando atalhos de conveniências e vantagens indevidas. Em Provérbios também 26, no versículo de número 12, a Bíblia vai dizer assim: você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Até um tolo tem mais esperança do que um homem que é sábio aos seus próprios olhos, porque a sabedoria do homem, ela é menor do que a loucura de Deus. Paulo falou isso aos Coríntios. Se pudéssemos cogitar uma pequena loucura, devaneio de Deus, ainda assim seria mais sábia do que a sabedoria do homem. Não barganhe, não troque a sua bênção por prato de lentilhas, custe o que custar, mantenha a rota do Espírito Santo na sua vida, praticando a palavra de Deus. Amém, Jesus? Quarta conduta. A quarta conduta é 3 em 1. É o texto de Tiago, capítulo 1, verso 19, que diz assim: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Então a quarta conduta, que é 3 condutas em uma, é ser tardio, ou seja, ser pronto para ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar. O sábio, ele prefere ouvir. O sábio, ele prefere receber conselhos, porque ele sabe que no conselho ele cresce. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há crescimento. Em outras palavras, onde há muito conselho, vai residir também a sabedoria. Nós não precisamos, sabe, ser ávidos para falar, precisamos ser ávidos para ouvir. Muitos dos dilemas que nós passamos é porque falta ouvirmos. E no gabinete, muitas vezes nós temos exercitado ouvir. E é interessante como, quando nós estamos num gabinete, quando estamos ali ouvindo, as pessoas, nós começamos a ter discernimento. E não somos ávidos em simplesmente decretar, falar algo, mas estamos ouvindo. Você precisa ouvir. O marido precisa ouvir a esposa precisa ouvir o marido. Às vezes os problemas que tem, exatamente por falta de diálogo, porque muitas vezes se torna muito mais um monólogo, onde um fala. Nós precisamos ouvir. Ah, pastor, mas se for assim eu não vou falar. Se você é o mais espiritual, então que você ouça, mas quando você abrir a boca, vai sair uma palavra de Cristo na vida daquela pessoa, vai sair uma palavra de edificação,
O problema é que quando nós somos muito ávidos a falar, o que sai não é coisa boa. Então ouça, vai orando, e quando você abrir a sua boca, você vai falar o quê? Os oráculos de Deus, a palavra de Deus. O sábio não é apressado para falar, nem de falatórios inúteis, mas de palavras edificantes. Aqui em Provérbios também, nós estamos lendo Provérbios. Quem está lendo Provérbios aí? Amém. Nós estamos nos deleitando nesse livro de sabedoria. Provérbios 17, 28, a Bíblia diz assim: até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. Precisa ouvir. Mas quando você abrir a sua boca, você vai abrir a boca para sair palavras de edificação. Em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 3, diz assim: porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar, palavras tolas. O sábio, ele é pronto para ouvir e tardio para falar, mas quando ele fala, é uma medicina. Quando ele fala, é uma palavra de edificação. E assim também será a sua vida em tudo quanto você empreender, seja no seu casamento, seja na sua família, seja com seus filhos, seja com seus irmãos, seja no seu trabalho, seja no seu ministério, seja na sua vida, nos seus relacionamentos. Assim será. Você será pronto para ouvir, tardio para falar e mais tardio ainda para se irar. É interessante, você também deve se lembrar do texto que o irmão Keiner usou aqui no início do culto, Filipenses 3, 7, e eu acho que o 8 também. E Paulo está dizendo: e ser achado nele, não tendo justiça própria, aquela justiça que procede da lei, mas a justiça que procede da fé. Nós precisamos ser achados nele. Sabe o que você deve desejar através da sabedoria? É ser achado em Cristo. Cristo, ele tinha todos os motivos para fazer um escarcéu, mas ele foi como ovelha muda para o matadouro. Você talvez fala: mas eu preciso sofrer assim? Se nós somos discípulos de Cristo, nós também nos identificamos com ele no seu sofrimento, na sua morte. Não de forma vicária, ninguém poderia fazer isso, porque todos nós somos pecadores. Só um santo poderia pagar a nossa dívida, mas nós também seguimos as suas pisaduras, os seus passos. E é interessante, quando Tiago fala, sermos tardio para nos irarmos, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quantas vezes nós estamos assim ávidos para fazer justiça? Não, aqui precisa fazer justiça aqui em casa. Não, eu estou sendo, passado para trás, eu estou sofrendo dano. Mas Jesus, quando foi ameaçado, ele não revidou com ameaças. Quando ele foi ultrajado, ele não fez ultraje, mas ele entregou-se. Ele se entregou àquele que julga retamente. O sábio, ele não fica medindo forças, ele não fica ultrajando, ele não fica ameaçando, ele não fica, cogitando o mal. Ele simplesmente se entrega àquele que julga retamente, àquele que vê todas as coisas, porque a justiça ou a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se você quer a justiça, você precisa saber o caminho dela, a justiça que procede da fé. É olhar para Cristo, é saber que Ele é a nossa justiça. Amém, Jesus? Então, esta é a quinta conduta, é andar com os sábios e ter bons conselheiros. Provérbios 13, 20, a Bíblia diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então você precisa andar com pessoas sábias. Eu não quero falar que você precisa, deixar de andar com as pessoas que estão à sua volta. Andar, nesse caso, é evidente que se refere a um relacionamento mais profundo. Na nossa vida, é claro que nós andamos não só com pessoas sábias, nós convivemos, nós participamos em alguns momentos com pessoas que talvez não sejam tão sábias, mas andar aqui fala de relacionamento.
de relacionamento profundo, de afinidade, de compartilhamento, até porque ninguém cresce sozinho. Sabe essa pessoa que está do seu lado? Olha aí para ela. Ela é uma pessoa que Deus colocou para que você andasse com ela. Ah, mas será? Sim, Deus sabia. Ou não? Quando você veio para a Iba Centro, quando Deus te plantou aqui, você criou raízes, então Deus já sabia que teria uma pessoa como esta que está ao seu lado. Ah, pastor, mas eu queria um anjo, queria uma pessoa alada. Os anjos não vão fazer essa obra, é pessoa de carne e osso como eu e você. Às vezes as pessoas querem um anjo para fazer aconselhamento conjugal. Eu não queria, eu nunca quis, até porque eu vou falar: Gabriel, estou com problema com a Ana. Ó, meu filho, é porque você não está cuidando bem da sua sogra. Sabe a dona Bete? Sei, tem que amar a sua sogra. Aí eu vou olhar para o Gabriel, você vai falar assim: uai, mas ele não é casado, nem sogra tem. Não é verdade? Não é verdade? É ou não é, gente? Então você tem que ter uma pessoa como você, sujeita às mesmas paixões, mas homens e mulheres sábios, cheios de fé, para servir de testemunho para a sua vitória, para a sua bênção, para a sua decisão acertada. Sabe, não precisamos de anjos, precisamos de pessoas de carne e osso, mas cheias de sabedoria que vem do alto, cheias de fé. Deus já colocou essa pessoa aqui mesmo, nesse ambiente, nessa casa tem essa pessoa. Para de ficar, sabe, procurando, para de ficar procurando internet, pelo amor de Deus, nós estamos, sabe, internet tem sido, não deixa, parece que eu desabafo quando começo a falar, não é possível, gente, eu desço aqui, pastor, sua palavra foi igualzinha àquela palavra do pregador cibernético, eu falei, você tem que, sabe, esse pregador cibernético, ele não está caminhando com você, ele não sabe que você existe, ele não ora por você, ele não te discipula, ele não faz nada por você. Agora tem pessoas de carne e osso aqui nessa casa que podem orar por você, podem andar com você, podem te aconselhar, não de forma virtual, não de forma desconectada, não irresponsavelmente. É tão fácil na internet falar alguma coisa e ele se vira lá com o pastor dele. Já falei, tá bom, por hoje é só. Tem muita coisa boa lá, mas tem que ter sabedoria. Sabedoria faz um filtro que você nem imagina. Amém? Andar com sábios e ter bons conselheiros. Precisamos de quem? Mentores, discipuladores, pais espirituais, para nos aliançarmos e aprendermos com Ele. Sabe, são homens e mulheres que já têm uma vivência na fé, uma caminhada. Às vezes podem ser um pouco mais velhos, igual o pastor Douglas falou aqui, que eu sou bem mais velho que ele, né? Não é bem assim, mas tudo bem. 14 anos, né? Já é um adolescente a mais, né? As cãs, né? Trazem aquela serenidade, sabedoria. Mas sabe o que eu quero dizer para vocês? Precisamos de pessoas de fé, pessoas que não vão vender barato um conselho. Aliás, não vão vender, vão te dar um conselho. Por quê? Porque é o conselho que vem do alto, vem de graça, pela graça. Preste atenção. Eu sei que o tempo está avançando, mas eu preciso falar isso para você. Deus já preparou essa pessoa aqui nessa casa, Igreja Batista do Amor Centro. Tem uma pessoa, um homem ou uma mulher, para te mentorear, para te discipular, para ser um pai espiritual, para caminhar com você. Pessoa que é igual a você, também pode dar uma nota fora, mas é um homem e uma mulher de Deus, sábio, sábia, cheio do Espírito Santo, e que não vão, sabe, pelos caminhos de decisões frágeis. Quais são os caminhos de decisão frágeis? São 4 caminhos de decisões frágeis. Eu aprendi isso com um pastor americano que chama Rick Warren. Na nossa época a gente não ficava acessando muita internet, não, ia ler livro, né? Bons livros, e fazia o filtro, e pegava um Rick Warren,
da vida, um pastor realmente consagrado, tem testemunho, que escreveu aquele livro devocional que talvez você leu, Uma Vida com Propósito, e lá ele diz que os erros, os grandes dilemas da nossa vida e erros, vêm porque nós baseamos as nossas decisões em 4 critérios frágeis. Quantos? 4. Primeiro, é a emoção. Sabe a emoção? O meu coração disse que sim. Cuidado, coração enganoso. Eu senti que era a coisa certa. Isso é emoção, sentimento, cuidado. Por outro lado, a pessoa que não é muito ligada às emoções, ela é mais racional, tudo ela decide na lógica, me pareceu lógico. Cuidado, porque também pode ser um critério frágil. Eu fiz essa conta aqui, vamos ver se vai acertar. Quanto que é 2 mais 2? Nossa, que conta difícil, né? Mas outra mais difícil, vou aumentar aqui. Quanto que é 5 mais 2? Tem certeza? E na mão do Nazareno, na mão do Galileu, na mão de Jesus, 5 pães e 2 peixinhos. Pode alimentar uma multidão. E talvez você está decidindo com a razão. Cuidado. Pode ser uma referência, mas você precisa andar por fé. Porque se você for andar só com a razão, você vai ter sempre 5 pães e 2 peixinhos e não vai experimentar o milagre na sua vida. Então, emoção, cuidado, é critério frágil. Razão é critério frágil. O outro critério frágil é a tradição. Tradição é quando você vai decidir, você fala, sempre fizeram assim, meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, lá em casa todo mundo foi assim, dava errado mesmo, a gente fazia assim. Sempre fizemos assim, a tradição. Cuidado com este critério, cuidado. Tradição boa é mantida, tradição que não é boa, você rompe. E finalmente o 4º critério frágil é a cultura. Cultura fala, todos fazem assim, então eu vou fazer também. Você não é todo mundo, você é a menina dos olhos de Deus, você é a primícia da criação do Pai. Há algo diferente de Deus para você, você não é todo mundo, amém? Essa pessoa, eu quero terminar esse ponto dizendo, de eu ter um mentor, um discipulador, são pessoas que vão te induzir, vão te direcionar a não agir dessa forma, e nós precisamos de conselho e sabedoria. Sexta e penúltima conduta, não cometer o mesmo erro reiteradamente, mas aprender com eles. Provérbios 26, versículo 11, diz assim, como o cão que volta ao seu próprio vômito, assim é o insensato que repete a sua tolice. Como o cão que volta ao seu próprio vômito, assim é o insensato, ou seja, o imprudente, o que não tem sabedoria, que repete a sua tolice. O erro é praticamente inevitável para nós, homens. E é verdade que aquele que não comete erros, ele não faz progresso, não é verdade? Mas também é verdade, mais verdade ainda, que aquele que continua cometendo o mesmo erro, também não progride. O problema é ficar no mesmo erro, é voltar ao vômito, ou seja, aquilo que fez mal, lançou fora, esquece. Você não pode voltar, mais do mesmo não resolve. Nós não vamos progredir se voltarmos sempre nas obras mortas. Você é uma nova criatura. Paulo falou isso, não que eu julgue ter alcançado, não que eu julgue ter a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para aquelas que estão adiante, diante de mim, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A palavra de Deus também diz que aquele que está em Cristo, quantos estão em Cristo? Quantos estão em Cristo? São novas criaturas, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você não pode voltar, tornar, como diz aqui o Provérbios, ao próprio vômito, aquilo que te fez mal. Você precisa avançar. E a 7ª e última conduta,
é não ser demasiadamente saudosista. Todos nós temos um pouco de saudosismo, e um pouco é bom. Lembranças e memórias, em uma certa medida, nos fazem bem, mas lembranças e memórias, de forma excessiva, é tolice e podem nos fazer mal. Sabe, o passado, por mais glorioso que tenha sido ou não, ele não pode voltar atrás, não pode voltar mais, já passou. Às vezes nós ficamos pensando naquilo que aconteceu, seja, sabe, a glória de outros tempos, talvez, sabe, pensando no passado, pensando naquilo que foi, mas, sabe, o passado, ele não pode voltar, mas também ele não pode te paralisar. Lembre-se disso, o passado não pode voltar, mas ele também não pode te paralisar. Um cristão, ele não pode ser parado pelo passado, pelo contrário, ele tem o hoje. Hoje, este é o dia que o Senhor fez, para eu e você nos alegrarmos e nos regozijarmos dele. A palavra diz que Deus está dando esse recomeço, para mim e para você. Sabe, nós precisamos entender que hoje, se você quiser fazer uma aliança, uma renovação de aliança, se você quiser realmente estabelecer um voto com Deus, de um recomeço, Deus está pronto para que você faça um recomeço, e tenha uma vida que você jamais teve anteriormente, mas você precisa abrir mão do passado, porque isso não tem sabedoria. A palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes, no capítulo de número 7, nós estamos terminando, no verso de número 10, nunca pergunte, porque os dias passados foram melhores do que os de agora? Pois não é sábio fazer essa pergunta. Talvez você está aqui, como aquele povo, depois que destruíram o templo, e eles tinham visto a glória do primeiro templo, a glória da primeira casa, e choraram quando viram a segunda casa, muito mais, sabe, singela, e veio aquela palavra, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. É porque Jesus ia entrar naquele templo muitos anos depois, e eu quero te falar que Jesus entrou na casa favorita dele, entrou no templo, no seu coração, na sua história, na sua vida, na sua família, para trazer mais glória, porque o crente, ele vive por fé em fé, de glória em glória. Então não olhe mais para trás, no sentido de ficar, sabe, preso às ataduras, às amarras do passado. Olhe para frente, olhe para Cristo, olhe para o seu Redentor, olhe então para os planos de Deus, para os desígnios de Deus. Não pergunte porque os dias passados foram melhores, eles foram. Teve um percurso, uma história, uma valia, mas agora a sabedoria está nas suas mãos. Hoje é o dia que o Senhor fez, hoje é o dia da decisão, hoje é o dia de eu e você buscarmos a sabedoria que vem do alto. Você pode ficar de pé no seu lugar? Fique de pé. Se você puder fechar os seus olhos. Ah, pastor, eu preciso de sabedoria. Então você vai começar a abrir os seus lábios e dizer: Pai, eu preciso. Porque você ouviu a palavra dizendo que aquele que precisa, aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus, que nada impropera, Ele não resiste, Ele não coloca embargos, Ele dá liberalmente, generosamente àquele que pede. Você pode abrir os seus lábios e pedir, você pode abrir o seu coração e falar com Ele: Pai, eu preciso dessa sabedoria, eu preciso praticá-la, eu preciso viver a prática da palavra, a sabedoria em mansidão e prática. O Senhor está concedendo isso a você hoje, nesta noite. Deus está fazendo algo novo aqui na sua vida, Deus está fazendo algo novo agora na sua família. Se você crê, você vai verbalizar, você vai falar, você vai profetizar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos aqui por essas vidas, são preciosas, homens e mulheres, Pai, que são do Senhor, nasceram de novo, têm a mente de Cristo, têm a sabedoria do alto, porque é o próprio Cristo neles. Pai, no nome de Jesus, que haja um efatá,
abra os olhos espirituais, abra os ouvidos espirituais, para que não apenas ouçam, mas haja uma revelação tão forte, que eles andem de acordo com aquilo que eles retiveram, que eles aprenderam, que eles guardaram no coração. Pai, que eles vivam hoje, que eles tenham memória sim, mas não de forma excessiva, porque eles sabem que hoje é o primeiro dia do resto das suas vidas, e há um propósito, há um desígnio. Pai, no nome de Jesus, Pai, nós oramos para que nós possamos vencer, Deus, os nossos medos, vencer, Deus, os obstáculos, ainda que eventualmente falhemos, ainda que eventualmente, ó Deus, caímos. Pai, nós sabemos que temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus, que Ele toma a nossa causa, que Ele não é acusador, mas Ele intercede por nós. Como filhos amados, nós temos direito a uma herança, a um recomeço, a uma vida bem-sucedida, bem-aventurada. Pai, no nome de Jesus, faz cessar agora, Senhor, todo espírito, Pai, negligente, imprudente, insensato, de qualquer irmão que porventura está andando no conselho dos ímpios, que está se assentando ali, que está se detendo no caminho dos pecadores, e que está se assentando na roda dos escarnecedores. Pai, em nome de Jesus, transforma essa vida agora, transforma esse coração agora, Pai. Traga, Senhor, a mente de Cristo aflorada, para que ele busque conselho do alto, sabedoria do alto, homens e mulheres de Deus, que possam falar com autoridade, não porque são infalíveis, mas porque Cristo habita neles, e eles têm os oráculos. Se fale de acordo com os oráculos. Pai, em nome de Jesus, traga essa revelação, para que o seu povo seja fortalecido no Senhor, para que seja um povo maduro, não como meninos agitados, não como o mar, as ondas do mar impelidas para um lado e outro, mas firmes na rocha que é Jesus, a sabedoria de Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida nesta hora. O Senhor está abrindo os olhos do seu coração, para que você adquira sabedoria. Provérbios é um livro de sabedoria, nós citamos muitas vezes. Palavras sábio e sabedoria são usadas mais de 125 vezes. Tudo isso para que você e eu possamos adquirir a sabedoria, e não apenas isso, mas colocarmos em prática nas nossas decisões, nas nossas vidas. Que o Senhor nos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus, que possamos transbordar no pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia, aleluia.